É quase uma é quase uma forma de tentar expressar o que parece impossível de ser expressado, né? Eu estou aqui num outro ambiente porque me ocorreu agora de ter que colocar em pauta um pensamento, uma reflexão que eu considero muito importante, né? Eu tive muita dificuldade para compreender ao longo do processo da minha vida, mas principalmente foi graças a uma etapa dos meus estudos e das minhas pesquisas que eu pude compreender o quanto é importante nós estarmos de fato com os pés no chão, do ponto de vista da experiência do conhecimento. O conhecimento, ele é fundamentalmente uma experiência. E também, não só é uma experiência, como também todo conhecimento se faz por meio de relações, né? Mas eu tenho percebido que há uma grande dificuldade em compreender aquilo que a concretude, aquilo que o imediato concreto pode nos dar, né? Parece que o presente, o momento imediato não tem valor e não tem sentido, né? Vivemos praticamente imersos no passado e olhamos o mundo a partir desse passado, exclusivamente a partir desse passado, né? E eu digo isso porque ao mesmo tempo que corre, né, sob os nossos pés um mundo concreto, um mundo que parece que caminha autônomo, e por outro lado parece que nós caminhamos autônomos desse mundo também, né? Em relação a esse mundo, eu fico realmente impressionado que a nossa dificuldade ela é muito grande nesse sentido, né? Uma boa parte de nós já não produz nada, né? Quando eu chego aqui em casa e olho para tudo que eu tenho, nada, absolutamente nada fui eu que fiz, né? E quando isso se espalha por toda a sociedade, de modo que a gente não consegue ter acesso àquilo que é produzido, de modo que a gente não só não tem acesso, mas como também a gente não consegue ter poder sobre aquilo que é produzido, e como nós não temos mais nenhuma participação direta, até mesmo com as nossas mãos, de fazer as coisas, e com isso eu não estou querendo advogar, nem defender que nós tenhamos que voltar
a um momento da história em que nós fazíamos tudo, até porque isso é impossível, né? Muito pouca gente, de fato, né? No total da humanidade, realmente produz, ou seja, transforma alguma coisa em outra coisa, né? Alguma coisa material em outra coisa. E isso evidentemente que traz consequências de todo tipo, né? O processo produtivo, a tecnologia avançaram num tal ponto que não dá para retroceder, né? Não dá para retroceder com relação a isso. E toda forma de tecnologia, ela é também uma imposição social, porque aos poucos vai tomando conta de parcelas cada vez maiores da própria sociedade, né? Chegando ao ponto em que nós ficamos completamente dependentes de tudo que consumimos ou de tudo que adquirimos, né? Porque antes de consumir, no capitalismo nós temos que adquirir, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Eu estou trazendo essa questão porque me parece que agora nós estamos tão desprendidos, né, da materialidade e do mundo que realmente nos sustenta materialmente, que a nossa consciência parece que passa a flutuar e cada vez mais a gente consegue acreditar em coisas absolutamente fantásticas, né? Fantásticas, mas sem que também tenham pés para pisar o chão, né? Eu vejo isso em todos os lugares, eu vejo isso na universidade, eu sinto isso com os alunos, a dificuldade muito grande em compreender, né, o momento presente, mas não compreendê-lo no sentido de uma plenitude, qualquer coisa assim, mas de reconhecer a importância da experiência concreta que ocorre no presente, né? E que a realidade é uma construção desse processo, né? Então isso nos coloca num outro patamar, nos coloca numa outra condição social e principalmente numa outra esfera da consciência, né? A capacidade, a nossa, parece que o nosso cérebro, do ponto de vista social, parece que entrou por um outro caminho agora, e nós temos que pensar muito seriamente sobre isso. Nós precisamos levantar mais dados, precisamos levantar mais leituras e interpretações, precisamos realmente avançar, né? Porque é impressionante a nossa incapacidade de lidar com o chão. É impressionante a nossa capacidade de compreender onde está, de fato, o nosso problema, né? E aí, evidentemente, que quando a gente se desprende como um balão e vai embora, né? Sem dúvida, me parece que a gente entra num outro estado mental que tem a ver também com uma espécie de estado de permanente superstição, não é? As pessoas ficam inertes por um lado, por outro lado parece que estão entorpecidas,
meio que hipnotizadas, há uma impotência muito grande, não é? A mobilização social fica cada vez mais inerte e nós vamos perdendo, ao mesmo tempo que nos tornamos impotentes, porque não conseguimos atingir de fato o cerne do problema. Os problemas, eles são vistos por nós de uma maneira muito subjetiva, mas de uma subjetividade que está nas nuvens, né? Agora o nosso balanço desprendeu e fica aí, flutuando para tudo quanto é canto, né? Então o que a gente vê não é mais o chão. A gente não pisa mais o chão. Então, o desdobramento daquilo que foi dito, né? Como indústria cultural, e depois como sociedade do espetáculo, e agora como sociedade da imagem, eu acho que nós devemos avançar ainda mais e tentar entender isso de um outro aspecto. Só que nós temos que juntar todos esses elementos, que são muitos, para a gente poder entender. Por quê? Isso não quer dizer que no passado as pessoas tinham clareza da importância do presente, da experiência do presente como a experiência real, concreta do conhecimento, do fato. Ou seja, o fato não é suposição e nem algo que está só no passado, no meu pensamento, lá atrás, a minha memória. Tem a ver com esse desprendimento que nos coloca num mundo de total indiferença em relação ao próprio presente. Isso é que me indaga, isso é que de alguma forma me intriga muito. O fato de que há um desprezo em relação ao mundo, há um desprezo e uma indiferença em relação ao estar no mundo, não é? Por outro lado, uma valorização muito grande, não é? De esquemas e de estruturas mentais, de estruturas de pensamento que fazem voltar a um mundo que aparentemente era totalmente controlado, não é? Isso me chama muita atenção e eu acho que eu já falei disso e preciso retomar isso várias vezes para que até mesmo isso fique mais claro para a minha própria construção, para o meu próprio entendimento diante disso que está acontecendo, né? E isso parece que afeta todo mundo. E afeta de forma talvez ainda mais dramática os jovens. Porque parece que os jovens já se adaptaram de uma maneira muito rápida a essa estrutura social, né? Então é como se fosse possível uma extensão, né? Então o mundo que eu vivo, o mundo que eu diariamente vivo, né, com as minhas relações e tudo mais,
É um mundo que parece que é uma extensão de algo que está borbulhando como uma espécie de fantasia, né? Uma vez que é como se o mundo real, o mundo existente, o mundo material, o mundo palpável, só pudesse existir como uma extensão dessa fantasia que está ali onde a gente flutua, né? Isso me parece muito importante, porque a gente consegue encher as praças e as avenidas e as ruas, né, com manifestações, a gente consegue mobilizar as pessoas, mas parece que não há poder nessas mobilizações. Nós não temos mais poder de fato, não é? Nem mesmo a internet consegue ter esse poder de mobilizar as pessoas para o que realmente importa, né? Porque a interpretação que a gente faz dos problemas também é de cima e não daquilo que é o existente, não é? Então isso também gera uma apatia muito grande, né? Porque de fato as mobilizações elas não conseguem atingir os pontos principais. Por exemplo, né, a sociedade brasileira, nós, né, ao longo desses anos, não conseguimos nos mobilizar, por exemplo, acerca de pautas bem concretas mesmo, né? A reforma trabalhista, a reforma que aprofundou a terceirização e a informalidade, né? Nós não conseguimos nos mobilizar, por exemplo, né, com relação a todas as promessas que têm sido feitas por esse governo eleito e que nós sabemos que, se realmente forem realizadas, será um desastre total. A gente fica numas de pagar para ver o que realmente vai acontecer. Era o momento de nós estarmos realmente mobilizados e a gente não consegue. Mas parece que a gente consegue se mobilizar em torno de algumas pautas que são extremamente abstratas, né? Em torno de pautas que são moralistas e que parece que nos colocam as pessoas diante de perigos que aparentemente são iminentes, não é? Então eu fico assim muito perplexo com tudo isso, né? Eu observo como que as pessoas estão, né? Apatia, indiferença, descrença, desprezo. Não sei se uma sociedade humana, né, pode viver com isso. Realmente eu não sei. Eu não sei, na verdade a pergunta não é essa, talvez a pergunta seja, né? Não sei se a humanidade pode viver, por quanto tempo a humanidade pode viver com isso? É possível? Né? É possível internalizar tudo? É possível transformar tudo em relações virtuais? É possível transmitir alguma forma de saber apenas pelas telas, pelos computadores e pelos celulares? Mas as coisas que a gente consome, né? Por exemplo, aqui na minha casa e tudo, as coisas que a gente consome, elas não são virtuais, né? A comida, a bebida, a geladeira que eu abro,
o sofá que eu estou aqui agora sentado. Essas coisas não são virtuais, essas coisas são reais, ou melhor, são concretas, né? Que se tornam fatos diante da minha experiência. Mas será que a gente pode virtualizar tudo? Será que nós podemos chegar ao ápice de virtualizar o mundo material e o mundo concreto e não mais precisar dele? E por outro lado, juntar isso com todo o conjunto, com todo o sistema de crenças que nós temos, né? Ou seja, as crenças religiosas podem realmente chegar ao ponto de se igualar, ou nós podemos virtualizar o mundo a ponto de igualar essa virtualização à religião? É só uma pergunta, eu não tenho resposta, isso me ocorreu agora, né? Mas é bom a gente pensar sobre isso também, porque me parece que... Não sei se esse é o caminho, porque não dá pra gente simplesmente se desprender totalmente, como Platão queria, não é? Nós ainda somos de carne e osso. Não dá para virtualizar esse corpo, pelo menos por enquanto, né? E eu penso que isso não faria nenhuma alteração profunda, porque no final das contas este chão mesmo que nos dá a nossa condição humana. Mas nós estamos cada vez mais desprendidos, estamos nos desprendendo cada vez mais, né, deste chão, e que na hora que o balão explodir, não sei não, acho que a gente não suporta a queda.